Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou agora no Rio de Janeiro, faz um mês que eu voltei ao Brasil. Estou aqui com o grande Rafael Procópio, meu xará também do canal Matemática Rio. E vamos falar de um tema interessante, sobre o qual eu já falei algumas vezes aqui no canal e aparentemente vocês curtiram o tema, que é aprender, que é educação, aprendizado em geral. Eu falei sobre as coisas que deixam as pessoas mais burras, eu falei também sobre coisas que te deixam mais inteligente e também fiz um vídeo assim, numa pegada meio diferente, assim, mais irônica, né? Como destruir a sua inteligência, né? Tipo psicologia reversa. E dando continuidade a esse tema de como evitar o que prejudica o seu cérebro e o seu aprendizado e como correr atrás das coisas que te deixam mais inteligente, vamos falar aqui desse tema de aprendizado e para isso tem aqui um professor de matemática para falar sobre esse tema. Rafael, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no canal do Mundo participando de um vídeo. Eu sou fã aqui do Rafael, do canal Igualmente. do Mundo. Os vídeos são sensacionais, vocês estão muito bem assessorados aí pelo Rafael. Tem que melhorar muito ainda. E vamos ver aí se a gente consegue contribuir um pouquinho sobre esse tema importantíssimo, né, que é aprendizado, desenvolvimento pessoal. Isso eu acho muito importante, que quanto mais conhecimento a gente tem, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento só traz benefícios, não traz malefício algum para você. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ok, eu gostaria de começar falando sobre escola, né? Instituição, escola, principalmente no Brasil, escola pública. Você deu aula em escola pública no Rio de Janeiro. Apenas na escola pública. Sim, uma coisa que eu queria também perguntar depois, relacionado será que as pessoas estão ficando mais burras? Será que o Brasil, o brasileiro, né? Será que o QI do brasileiro está caindo ou está subindo? Como que é essa questão? Mas especificamente na escola, Rafael, você acha que há um desinteresse por aprendizado por parte dos alunos? Olha, eu não tenho como comparar com a escola de, sei lá, décadas atrás. Muita gente fala assim, não, porque na minha época, na década de 70, 60, se ia para a escola para aprender de fato, mas naquela época não era todo mundo que era alfabetizado, nem todo mundo frequentava a escola. Então a escola pública ela era frequentada por quem de fato poderia ir até ela ou quem tinha interesse realmente em aprender e tudo mais, mas não era todo mundo que estava na escola, né? Hoje em dia, a universalização do ensino trouxe a oportunidade de todo mundo se educar, inclusive é uma lei e é proibido você não matricular o seu filho na escola, você obrigatoriamente tem que matriculá-lo. O Brasil está erradicando o analfabetismo, né? Apesar de a gente saber que existe muito analfabetismo funcional, da pessoa que aprende até a ler, ela identifica os símbolos, ela lê, mas ela não entende nada do que ela está lendo, ela tem dificuldade de interpretação. E isso é realmente o que acontece hoje em dia, que eu percebo, principalmente em alunos que têm dificuldade em interpretar, por exemplo, questões do Enem, que são questões com textos muito longos. Aí a pessoa chega, começa a ler aquilo ali, daqui a pouco no final, quando tem o enunciado, o comando da questão, ela já não lembra mais da informação que ela leu lá no começo, ou tem dificuldade de entender, tem que ler aquilo umas 3 vezes e mesmo assim não consegue, porque tem dificuldade na interpretação. E a gente sabe que um texto matemático de um problema, ele é diferente de um texto literário. Tem gente que fala assim, tem que ler muito para poder fazer um problema de matemática. Depende. Tem que ler muito o quê? Se eu ler muito Machado de Assis, eu consigo resolver um problema do Enem? Não necessariamente. Não necessariamente, são níveis diferentes de compreensão. Né? Problema de matemática, você tem que ler... assim, primeiro tem algumas dicas, né? Você vai direto para o comando, para saber o que ele quer, para daí você ler o texto já criticamente, sabendo que o problema quer que você faça, para você extrair dali as informações que ele te dá, né? Para daí você equacionar e resolver. É diferente de ler um romance, é diferente de ler uma receita de bolo, é diferente de ler uma bula de remédio. Mas as pessoas têm muitas dificuldades também por conta desse analfabetismo funcional. Que eu percebo muito isso. Você pede para um aluno ler alguma coisa, muitos deles eles começam a ler e leem com aquela separação de sílaba, Verdade, né? Sim. Eu sou bom em matemática, e aí já era. A pessoa não está prestando atenção no que ela está lendo, ela não consegue extrair do problema as informações. Então esse analfabetismo funcional realmente prejudica a aprendizagem. Mas como eu falei, eu não tenho como comparar com o Brasil da década de 70. Era outra sociedade, era um outro povo, outra cultura na época, se vivia de um outro jeito. Hoje em dia, a gente tem muita informação disponível, a internet está aí para todo mundo
A maior parte da população, mesmo os mais pobres, tem acesso à internet, mas o que parece, eu não sei se você concorda, é que quanto mais informação a gente tem, menos conhecimento a gente tem. Parece que elas são coisas inversamente proporcionais. Mais informação, a informação tende ao infinito e o conhecimento tende a zero. Que a galera meio que não sabe interpretar os dados que são disponíveis ali. Sim. E aí o grosso da população acaba tendo essa dificuldade. Mas como eu te falei, não tem como comparar, mas a universalização do ensino trouxe muita gente que não está acostumada a estudar, não sabe como lidar com isso, com a escola, e aí tem esse insucesso que a gente vê muito pelas escolas brasileiras afora. Eu tenho como falar da realidade carioca aqui do Rio de Janeiro. Sim. Eu lembro que em São Paulo, quando eu estudava em escola pública, né, eu sempre estudei em escola pública. Né, eu também. Né, também sempre cresci na periferia e tudo mais, né, não tinha condições de estudar numa escola melhor. Tem essa separação de escola pública e escola particular. A gente acha que isso é uma coisa assim universal, mas em outros países, Portugal, por exemplo, a escola pública é boa, é uma coisa diferente. Então você não precisa necessariamente de uma escola particular. Né, que já é outra questão. Agora no Brasil tem essa separação, infelizmente a escola pública há uma variação de escola para escola, mas no geral é uma coisa que infelizmente deixa a desejar como instituição. O que eu vi é que havia muitos professores dedicados que tinham amor pelo conhecimento, queriam ensinar, só que ali numa sala de 30 alunos, ali tinha 3, eu e mais 2 que estavam interessados, ali né, uma porcentagem bem baixa, e a maioria não estava interessada, né, não queria aprender, fazia bagunça e tudo mais. E a sua experiência como professor era mais ou menos assim ou havia um interesse maior por parte dos alunos? A minha experiência era mais ou menos essa. A gente sabe que as pessoas aprendem de jeitos diferentes, isso é um fato. Então, tipo, o jeito que eu ensino matemática, pode ser que eu atraia uma parte do público que está ali me assistindo, mas que outra parte, tipo, não goste da maneira como eu ensino matemática. E aí eles vão ficar dispersos, ou pode ser que aconteça outra... Enfim, são N motivos. A criança está ali de manhãzinha, cedo, que não era para ela estar ali na escola aquela hora. Nem eu gostava. Que criança gosta de acordar às 6 horas, 5h30 da manhã para poder ir para a escola? Isso é contra a própria natureza dela. Ela tem que dormir e acordar às 8, 9, sei lá. Né? É contra a natureza. Mas nem os mais velhos gostam de acordar. Ninguém gosta de acordar Pouca cedo. gente gosta, né? Tem as pessoas que naturalmente gostam. Eu não sou uma delas. Eu acho que a regra é a pessoa não gostar, a pessoa querer, a pessoa acordar na hora que ela tem que acordar de fato. E a gente está dificultando desnecessariamente as coisas, né? Aí que eu acho que a escola como instituição, às vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque até eu no meu caso, eu gostava de estudar, mas, pô, eu tinha que acordar ali muito cedo, uma coisa assim fora do natural, e seguir regras, obrigatório colocar um certo uniforme, às vezes até desconfortável, às vezes no calor era obrigado a usar calça, e aí você tinha que ir para uma aula, tinha que estar lá em certo horário, senão já ficava com frescura de deixar entrar. Tudo bem, tem que ter disciplina e várias outras coisas, mas tem toda uma burocracia separando você do conhecimento que você tanto ama e quer adquirir. No meu caso, que era geografia e tudo mais. E como a gente estava conversando aqui também, né, as crianças elas são naturalmente curiosas. Sim. Elas querem aprender, elas querem descobrir as coisas. E a gente cria uma burocracia. Acontece alguma coisa nesse meio, essa burocracia toda danada aí, que faz com que a gente, tipo, arranque da criança essa curiosidade. Sim. Em algum momento isso acontece. Tem uma pesquisa que diz que as crianças até o 6º ano, ou seja, até os 10, 11 anos de idade, a matéria preferida delas costuma ser matemática. E aí do 6º ano pro 9º acontece uma mágica louca que passa a ser uma catástrofe. Passa a ser a mais odiada a matemática. Exato. A galera cria uma ojeriza. Por que será que isso acontece? Por quê? Né? É um fenômeno estranho. Sim. Eu creio muito que é porque a matemática que se ensina para a criança mais jovenzinha ali é uma matemática mais mecanicista. Ela aprende a fazer continha, a lidar com os números, os algarismos e tal. Mas ela aprende a fazer continha e tudo mais, e aí o negócio funciona legal, porque é meio que uma coisa mecânica, né? Basicamente. Você decora procedimentos e aplica ali depois. No 6º ano, você começa a ensinar uma matemática um pouco mais formal e, digamos, mais lógica. O raciocínio passa a ser mais importante que a parte mecânica. E aí, quando você precisa pensar, tem muita gente que tem essa dificuldade, tem essa preguiça de pensar, não está acostumada a pensar. Sim. E aí cria meio que esse bloqueio, né? Porque é necessário que se estude
aquilo que Sim. você... Eu gosto de matemática, então eu vou correr atrás, eu vou estudar. Se eu simplesmente chegar na sala de aula, explicar a matéria, peço para o aluno resolver questões em casa e tudo mais, ele vai para casa, não resolve, não estuda além daquilo, volta para a sala de aula e esqueceu o que aprendeu no dia anterior, Sim. foi por água abaixo a aula que eu dei, né? Então, Exato. eu acho que é... Assim, só posso achar, não posso dizer com certeza, né? Mas eu acho que é essa mudança de mentalidade da parte Sim. mecânica da matemática para a parte mais lógica e de raciocínio que pode criar esse bloqueio na criança, né? Isso. Então isso eu devo isso muito, acredito essa falta de vontade de pensar e de raciocinar muito também à educação que essas crianças recebem em casa. Sim. Né? Os pais, os responsáveis são todos tão responsáveis quanto o professor, ou mais ainda que o professor, para poder educar essa criança também a estudar, aprender a aprender, no caso. Aprender a aprender é um tema muito importante também. E a questão cultural, né? Porque eu perguntei antes pro Rafael.